Tudo bem com vocês? De verdade, eu espero que sim. Espero que vocês estejam aproveitando esse momento de quarentena para poderem estudar, para poderem também descansar, por que não, né? E para fazer coisas úteis, como ajudar os pais de vocês em casa. Pessoal, esse período que estamos vivendo é uma situação inédita. Então, as nossas rotinas, o nosso dia a dia, ele foi totalmente modificado. Então, hoje, não podemos abraçar, não podemos mais tocar no povo e não podemos ficar em aglomeração, né? Não podemos ficar mais juntos. E ninguém sabe até quando. Esperamos que possamos voltar rápido, mas até lá teremos que ficar isolados. Só que a vida continua, né? E vocês têm que estudar. Por esse motivo, criamos algumas estratégias para poder alcançar vocês. E uma delas são essas videoaulas. Então, iremos aqui explicar o conteúdo que, na verdade, já foi explicado. Então, aqui é uma revisão rápida, muito rápida. O vídeo é curto, só para vocês relembrarem algumas características do que já foi explicado em sala de aula, tá certo? Além disso, terão algumas atividades que iremos passar. E também vamos procurar um modo de avaliar vocês. Tem um programa que é o Google Escola, que tem como fazer algumas avaliações, mas isso vai ficar para outro dia. Hoje iremos falar um pouquinho sobre a química, tá certo? Lembra que quando eu cheguei na sala, acho que foi um dos primeiros dias, eu tinha dito que a ciência, no nono ano, ela é dividida em química e física. E hoje iremos relembrar um pouco sobre a química, as suas características, tá certo? E iremos falar um pouco sobre a matéria também. A química, pessoal, nada mais é do que a ciência que estuda a matéria e as suas transformações. Ou seja, é a ciência que estuda tudo que existe. Por que eu digo isso? Se vocês lembrarem o que é matéria, foi explicado em sala de aula, matéria nada mais é do que tudo que ocupa lugar no espaço e que tem massa, não é? Então, quando eu falo, por exemplo, de uma árvore, ela possui massa e ela ocupa um lugar no espaço. Logo, ela é uma matéria. A mesma coisa com a água, a chuva, com os animais, tanto um peixe quanto qualquer outro animal que exista. Então, tudo isso possui massa e ocupa um lugar no espaço. Logo, é uma matéria. Tá certo? Então, matéria tem volume e tem massa. Quando eu falo de massa, eu estou falando da quantidade de matéria que um corpo tem. Eu estou falando basicamente da quantidade de matéria que o peixe tem, a quantidade de matéria que uma árvore tem, ou a quantidade de matéria que a água tem. E quando eu falo de volume, pessoal, é o local que ele ocupa, entende? Então, é o local que ele está ocupando. O peixe ocupa um lugar menor do que a árvore, normalmente. E a água, dependendo da quantidade, pode ocupar um espaço maior do que o peixe ou um espaço menor, não é? Dependendo da quantidade. E só lembrando que matéria é tudo que ocupa lugar no espaço. Ou seja, tudo que tem massa e ocupa lugar nesse espaço. Já quando falamos sobre as transformações da matéria, que a química também estuda, é importante lembrar que estamos falando sobre as modificações que essa matéria ela vai ter. Pode ser uma transformação de estado, por exemplo, estado líquido, gasoso, sólido. Pode ser um outro tipo de transformação, uma mistura de substância, tá certo? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês verem. Aqui eu tenho a molécula da água, né? Que é o H2, ou seja, duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio, que dá origem à água que nós conhecemos. Aqui é a molécula da água. Quando eu tenho várias moléculas da água, significa que eu posso ter, por exemplo, a água em diferentes estados.
Um exemplo aqui. Eu tenho a água no estado sólido. Então, eu tenho um monte de moléculas da água, né? Vários H2Os aqui. Só que você vai ver que essas moléculas elas estão bem unidas. Então, quando a água ela está sólida, ela está congelada, significa que as moléculas estão unidas. Não só a água, mas qualquer substância rígida, dura, sólida. Significa que as moléculas estão muito juntas, tá certo? Já quando eu tenho alguma substância, seja água ou qualquer outra coisa, no estado líquido, significa que as moléculas elas estão juntas, estão próximas, só que ao mesmo tempo nem todas. Algumas estão um pouco mais distantes. Elas sim estão próximas, mas nem todas estão coladas. E isso dá aquele movimento de fluidez da água, tá certo? E quando falamos sobre o estado gasoso, que algumas substâncias podem apresentar, significa que as moléculas elas estão próximas, mas elas não estão coladas. Ou seja, elas estão respeitando a quarentena, elas não podem se tocar, tá ok?